sobre trabalho, né? Oi, Priscila, tudo bem? Então, começamos hoje, né, esse movimento para falar um pouco sobre a espiritualidade e o trabalho, né? A espiritualidade que é algo que, né, nós já estamos em busca, né? E para falar principalmente da espiritualidade dentro do trabalho, que é algo que é tão é pouco falado ainda, né? É... Oi, tudo bem, Priscila? Então, como a gente pode falar sobre como que a espiritualidade ela pode nos beneficiar, né, dentro do trabalho. Então, a ideia nessa série de lives é que a gente fale com vários especialistas, que a gente possa então estar conversando sobre assunto, trazendo um pouco sobre questões científicas, sobre questões não científicas, porque, né, a espiritualidade, a ciência não explica. E de que forma é que a gente pode internalizar a questão da espiritualidade dentro das nossas relações do trabalho, né? Então a ideia justamente é essa, que a gente possa estar falando um pouco sobre isso, e a gente vai trazer aqui alguns convidados. Então hoje eu tenho aqui a Michele, que ela vai falar conosco sobre um pouco da experiência dela, né? Do que ela já traz em relação à jornada espiritual dela e a jornada em relação a Louise Hay, né? Que é uma técnica, né? Que é uma profissional aí com uma técnica fantástica que tem muitos ensinamentos para nos passar. Então eu vou convidar aqui a Michele para entrar, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a espiritualidade pode trazer para nós também. Então só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que ela já tá aqui, né, Michele? A Michele já tá aqui também. Olá, Fabiana, Rosângela, Giovana. E com muita felicidade, então, né, que eu te recebo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade no trabalho, iniciando aí uma série de lives onde a gente vai estar conversando, né, sobre isso. E a ideia, então, né, é que acho que a Michelle caiu. Vai entrar de novo, né? Vamos aí, vamos lá. Vamos lá. Nosso trabalho, né, Michelle, é uma forma da gente da gente se realizar. Essa era a palavra que eu queria usar, né? Então é através do trabalho que a gente busca a nossa realização, muitas vezes. Né? Tem pessoas que buscam na família, em outros, né, em outras atividades, mas para muitas pessoas o trabalho é a fonte principal, né, de inspiração, de realização. E aí, né, eu te trouxe aqui hoje, né, para a gente falar um pouco sobre o que que a Louise Hay tem para nos falar em relação ao trabalho, né, em relação à espiritualidade no trabalho, de que forma que podemos aí, né, escutar dela, né, um pouco. Então, eu queria que tu te apresentasse para nós, que tu pudesse falar um pouquinho também, né, sobre como é que é esse teu trabalho com a Louise Hay, né, o que que ela, né, qual é o propósito dela, quais são os ensinamentos dela e o que que ela tem para nos trazer em relação ao trabalho, especificamente falando, né? Tá. Então, conta Gente, pra gente se eu a vou conexão introduzir aqui. permitir, se a conexão permitir. Primeiro, boa noite. Obrigada, Malu, pelo convite. Malu, olha só, eu já tô aqui trocando os nomes, né? Emanuele, pelo convite. E muito feliz de estar aqui, podendo conversar um pouquinho com o teu público também. E com os nossos, né? Com o nosso público, sobre esse assunto. Que eu acho que é um assunto bem pertinente, né, para os dias de hoje, né? Eu acho que o trabalho hoje já não é mais o trabalho que era um ano atrás. Eu acho que muita gente também teve essa mudança, né? Não só em relação ao que significa o trabalho, né? Mas na rotina diária, enfim. Então, acho que é um tema bem legal. Bom, e vincular isso com a espiritualidade, que tem tudo a ver também, né, com esse momento que a gente está passando. Eu vou me apresentar bem rápido, né? Eu sou Michelle, eu trabalho, hoje eu sou facilitadora do método da Louise Hay, que é esse trabalho que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, né, sobre essa metodologia. Também sou facilitadora de biodança, que é uma outra metodologia, não vou entrar aqui hoje no assunto. Sou coach também, Master Coach, Master PNL.
E já há algum tempo também que eu venho estudando, né, várias dessas técnicas, digamos assim, dessas ferramentas. E hoje praticamente eu trabalho somente com isso, né? Mas eu também, assim como tu, né? Eu vou falar tu porque a gente é gaúcha, né? Então Sim, a gente é a gente se vizinha de identifica. cidades aqui, né? Somos vizinhas. Eu sou de Novo Hamburgo, mas apesar de eu ser de Novo Hamburgo, eu já estou quase há 9 anos no Chile. Né? Hoje eu moro no Chile, vim por amor, né? Sou casada com um chileno, tenho uma família, tenho uma filhinha aqui de 3 anos, né? Olha que E, legal. enfim, né? Hoje a minha vida tá aqui, né? Minha família, minha vida tá aqui. E, bom, e tudo desde então, né? Desde essa mudança de país, tudo mudou. Tudo mudou muito na minha vida, inclusive a questão do trabalho também, né? Também mudou. É, e hoje é uma outra vivência, uma outra experiência que eu tenho, né, em relação a tudo isso, né? Apesar de que houve um tempo aqui no Chile que eu também cheguei a trabalhar no corporativo, aí no Brasil eu só trabalhei corporativo, né? Eu trabalhava na parte comercial, de indústrias, né? De indústrias de médio, grande porte. E quando eu vim para cá, eu deixei o meu trabalho aí, né? E vim com a cara e com a coragem Sim. para buscar buscar uma outra parte, que nesse momento era mais importante até para mim do que o trabalho, que era a parte de relacionamentos, né? Uhum. Enfim, Claro. as coisas foram se ajeitando, também fui buscando o que eu sentia, né? Porque o trabalho tem muito disso, assim, a gente sente às vezes na alma é, que a gente tem um outro propósito, né? Por mais que a gente esteja ali servindo naquele trabalho que a gente gosta, muitas vezes a gente sente que tem uma contribuição a mais para fazer no mundo. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo, né? Então eu comecei a me questionar se realmente era aquele trabalho, aquela forma que eu queria contribuir para o mundo, né? Dentro da minha vida. Então as coisas começaram a acontecer, a mudar, enfim. E hoje eu estou numa outra carreira, né? Numa outra busca, digamos, hoje, né? Apesar de eu ser administradora de empresas, ter feito todo um outro caminho, né? Hoje eu faço praticamente só treinamentos, né? Trabalho no online, então estou mais nessa área. Que legal. E tu sabe, Michele, que o que me impulsionou também para fazer essa série de live, né, sobre o trabalho é justamente assim, como eu venho desse mundo executivo de trabalhar em empresas, né? Tu também já trabalhou em empresas, então tu sabe como é que funciona é, essa dinâmica, né, de Uhum, trabalho dentro das empresas. Hoje, por uma questão de vulnerabilidade, se fala muito pouco da parte espiritual, né? Se fala muito pouco, as pessoas não querem falar, não querem expor isso, né? Por não querer se expor, por não, né, não saber se pode tocar nesse assunto, e como o trabalho é algo importante para a nossa vida, né? Se não mais importante para muitas pessoas, pode ser o pilar principal. Tem muitas pessoas que vivem uhum, do trabalho, né? Então, o que que acontece? As pessoas vão para suas casas e vão dormir com o trabalho, com aquela sensação, com todas as emoções, né? Nós somos emoção, né? E aquelas emoções, elas estão ali, né? Para serem compartilhadas, para serem faladas, né? Para que a gente possa trabalhar um pouco mais isso, né? E aí eu quis trazer isso justamente por ver que se fala pouco sobre espiritualidade, uhum, né? Então, né? Que bom que tu estás aqui, né? Para a gente poder uhum. falar um pouquinho sobre isso. Então, Vamos legal. contribuir, né, um pouco que a gente sabe também, né, nessa base. Mas é Exato. isso, eu acho que o trabalho, como tu falou, é um dos pilares, né, da nossa vida, não tem como negar isso. Eu acho que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Então é super importante e está muito vinculado com isso que eu falei a princípio, né? Com o nosso propósito, com a nossa missão, querendo ou não, tem muito a ver com isso, né? E isso é essa nossa parte espiritual, né? Que a gente às vezes não comenta, não fala, ou fica, né? Ou cada um sente de uma forma diferente, né? O que a gente tem que entender, primeiramente, né? Eu diria assim,
que é o que a Louise Hay fala. A gente vai estar falando hoje sobre a filosofia da Louise Hay, principalmente, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Para quem não sabe, a Louise Hay, ela foi... Posso falar um pouquinho, né, sobre isso, só para dar uma Claro. introduzida, para as A gente, pessoas a gente quer entenderem do que a gente saber está quem é a falando, Louise Hay, né? A gente quer para a gente saber quem saber o que ela é. Para quem não conhece, saber um pouquinho. Ela foi autora um dos livros dela mais importante é esse aqui, Você Pode Curar Sua Vida. Ele tem várias versões, né, mas essa é uma delas, mais simplificada. Ela escreveu esse livro, ela foi uma das pioneiras, ela começou a estudar metafísica, né, através da ciência da mente em 1971. Foi uma das primeiras mulheres, assim, que entrou nesse ramo, digamos, de autoajuda, né, ela escreveu um dos primeiros livros de autoajuda. Na época nem existia nas livrarias essa seção autoajuda, né, então ela foi uma das primeiras mulheres que escreveu sobre esse assunto. Né? A história dela é bem longa aqui, mas eu vou simplificar. Ela ficou famosa, na verdade, com esse livro que eu acabei de mencionar, mas ela escreveu outros 20 livros mais, tá? E ficou famosa por quê? Porque nesse livro ela relata, né, como ela se curou de um câncer, através dessa metodologia que está nesse livro. Né? Então foi por aí que ela realmente veio à tona toda a filosofia, todo o trabalho dela. Então, ela trabalha muito com a questão das afirmações positivas, dos pensamentos, né? Então, enfim, com amor próprio, né? Ela acredita muito que nós viemos aqui para crescer, né? Para crescer em amor, que tem a ver com isso que a gente acabou de dizer da parte espiritual, né? E dentro desse crescimento, nós, como seres humanos, também buscamos o quê? A contribuição, que vem muitas vezes com o nosso trabalho. Né? Então, o nosso propósito, na verdade, aqui, hoje, eu acho que é servir. Esse é o nosso maior propósito. E isso a gente faz através do quê? Do nosso trabalho. trabalha, A exatamente. diferença, a diferença é que cada um de nós, né, escolhe uma coisa diferente para durante no trabalho, mas no fim das contas, todos nós estamos servindo, né? E através desse trabalho a gente acaba trocando o nosso serviço e o nosso tempo por dinheiro. É isso que é, né? De uma forma bem simplificada. Mas por isso que muitas vezes a gente acaba vinculando, né, esse trabalho com esse servir também, essa contribuição com algo mais, né? Com esse propósito, com esse maior espiritual, né? Por isso que a gente acaba buscando, né, algo mais, que é esse lado espiritual, que é o que a gente veio aqui realmente fazer, né? Para que a gente, né, qual é a nossa contribuição, qual é o nosso legado, o que a gente quer deixar para o mundo. Né? Então tem muito a ver com isso, assim. As buscas por respostas que a gente não tem, né? Como se Uhum, tivesse todas as respostas. Não, a gente não tem todas as respostas. Né? O que será exato. que veio fazer aqui? Né? Qual é o significado de tudo isso? Uhum, Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu estou fazendo o meu. Estou cumprindo com a minha missão, com o meu propósito? exatamente. Pergunta Acho que todo mundo tem essas perguntas aí em algum minuto. tem, né, esse tipo de pergunta. Agora, uma coisa é certa, né, Michele, que tu falaste da questão do servir. Independente do que você faça, né, se for do menor ao maior propósito, tá? Sempre tem um grau de importância, né? E provavelmente a Louise Hay tem algo para dizer sobre isso também, né? Mas Com certeza. eu acho que, assim, ao longo dessa live, de outras lives, a gente quer trazer isso, assim, né? Da importância do que é o servir, né? Do que é o trabalhar de forma espiritual, né? Porque, de alguma forma, a gente está contribuindo, né? Com Acho que certeza. isso é o bacana que tu trouxeste, que é muito legal mesmo. Eu acho que E, tem várias coisas a apontar aí, né? A primeira delas, claro, a gente é, está aqui para um servir e tem que entender que muitas vezes a gente vai, por exemplo, a Louise Hay, ela começou a ser treinadora e dar treinamentos também nessa parte de metafísica e a ciência da mente com 45 anos, com mais de 45. Então, quer dizer, ela teve outros trabalhos antes, ela fez outras coisas ah, antes que também contribuíram, né, ah, para o mundo, que não deixam de ser, é um caminho. Assim como eu percorri o meu caminho, assim como tu tá percorrendo, né, percorre o teu também, eu tô percorrendo o meu. Então,
sei lá, talvez amanhã ou depois a gente vai dizer, não, não é nada disso que eu quero, né? Eu quero, mas eu tô fazendo um caminho, eu tô me permitindo, né, dentro desse caminho, fazer novas descobertas, ter novos aprendizados. E só que o mais interessante, acho que uma coisa que eu sempre tive em mim, assim, para que as pessoas entendam do trabalho, desse servir, é justamente entender que cada trabalho que tu tem é esse servir. E se tu faz isso com um certo grau de satisfação, né? Ou com gratidão, com amor, independente do trabalho que tu tiver, tu vai crescendo cada vez mais. Né? Tu vai conseguindo chegar cada vez mais perto disso que é a tua missão, o que é a tua contribuição, o que é o que realmente te desperta isso, né? Esse trabalho que te enche de prazer, que te enche de amor, enfim. É óbvio que dentro dos nossos trabalhos vão ter coisas que a gente não vai gostar de fazer. E isso eu acho que são todos os trabalhos. Eu acho que poucas são as pessoas que podem dizer assim, não, eu amo tudo, né, dentro do meu trabalho. Sempre vai ter uma ou outra coisa que talvez a gente não é tão bom, né, em executar, ou que talvez a gente não goste tanto e que a gente vai precisar fazer. Isso é normal. Eu acho que é inerente a todos os cargos, né? Sim, sim. Mas dentro do servir, ou dentro disso, é justamente entender que indiferente do que você estiver fazendo, de que você estiver trabalhando, se você faz aquilo, se você dá o seu melhor, né? Essa é a primeira parte também. Se você faz aquilo com satisfação, com amor, se você realmente entende esse servir, possivelmente você vai começar a ter mudanças, né, dentro da sua vida, dentro da sua parte laboral, muito mais rápido do que talvez uma pessoa que não entenda isso ou que não tenha esse aspecto da gratidão, né? De ser grato realmente por aquilo ali que tu está vivendo, indiferente, ok, não é o que eu quero ainda, mas eu me dedico àquilo hoje, porque é onde eu estou. Uhum. E através desse sentimento que a gente tem de servir com gratidão, de servir com amor, dentro daquilo que a gente está, a gente acaba gerando uma energia. E essa energia é que vai atrair um emprego melhor, um salário melhor, um chefe melhor, um colega melhor, né? Porque se eu já começo, a Luísa já fala, né, no começo do livro, quando ela aborda, né, a questão do trabalho. Ela começa falando das afirmações. Ah, se tu pensa que eu não suporto, né? Eu odeio o meu emprego, eu odeio o meu chefe, eu não ganho o suficiente, né? Os meus colegas não são legais comigo, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Se você tem esse tipo de afirmações, né? Se você pensa frequentemente nisso, é o que você está vibrando e é o que você está atraindo para sua vida. Então, por isso que ela fala muito da questão dos pensamentos. A gente precisa mudar o nosso foco, mudar o nosso pensamento, porque se a gente fica sempre pensando isso, sempre já acorda espraguejando, assim, dizendo, ai, que ódio, né? Ou quando chega no domingo, que nem a gente tá falando, né? Escuta a musiquinha do Fantástico e já pensa assim, nossa, que horror, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Então, se eu já penso dessa forma, né? Então, como é que eu quero uma mudança? Como é que eu quero um emprego melhor, um cargo melhor dentro dessa empresa? Então, a mudança que eu quero começa no meu interno, começa em mim, Claro. E tudo é um né? processo, né, Michele? Também é um processo, né? Você tem que Claro, experimentar, ter essa vivência, essa experiência, para depois galgar um novo estágio, né? Um novo patamar e estar preparado para isso também, né? claro, as coisas vão acontecendo gradativamente, né? Quando você estiver preparado, não só é, talvez no teu. Eu acho que a gente, na verdade, existe uma coisa também que eu quero dizer que eu acho que é bem importante, né? Às vezes a gente não está tão preparado para alguma coisa. A gente tem que ter isso não é uma questão assim de. Não é um impedimento, entendeu? Se, ok, eu quero assumir um cargo de liderança numa empresa, tá? Mas eu não me sinto preparado. Ok, eu posso começar desde já, antes, já me preparar, né? Fazer algum curso técnico, não sei, preciso de algum curso técnico, ok, eu vou me dedicar e vou fazer um pouco mais para alcançar aquilo. Eu vou pôr uma meta, né? Minha meta é aquilo, então o que eu tenho que fazer antes para conseguir minha meta? Tá tudo bem. Só que se amanhã o teu chefe te chama na sala dele e diz assim, ó, eu tenho uma promoção para ti, tu vai dizer que não?
Óbvio que não, né? Por Não mais que tu não preparado, esteja né? Sim, preparado ou preparada, a gente nunca vai estar 100% preparado, eu acho, para alguma coisa. Entende o que eu quero dizer? A gente nunca vai estar 100% pronto. E a gente tem que entender que é assim mesmo, né? A vida às vezes vai nos colocar desafios e a gente tem que ir com medo mesmo, né? Porque senão a gente não avança, né? Não sai. Obviamente tem que ter planejamento, mas também às vezes a gente tem que aceitar os desafios, né? E pensar, não, se eu recebi isso, é porque eu posso, né? Se eu estou recebendo isso na minha vida hoje, é porque eu posso, eu tenho condições, né, sim, de assumir isso, eu tenho né? Não sei potencial. se você concorda comigo, mas tem, acho que tem um pouco que ver com isso também. A Cris está falando aqui que ela tem essa síndrome de domingo, e é terrível. Cris, vamos começar a mudar isso, Cris, tá? A primeira coisa uma das coisas que a gente falou aqui é a questão do agradecer o que a gente tem hoje, né? Eu acho que muitas pessoas, como eu falei, né, tem algumas dessas afirmações e a gente precisa começar a limpar um pouco isso, né? E como a gente faz, tá? Imagina que a gente tem mais de 70 mil pensamentos a cada dia. Desses 70 mil, a gente repete quase que 95% do dia anterior. Ou seja, 95% do que eu pensei hoje foi o mesmo que eu pensei ontem. Então, se eu tenho uma reprogramação ou uma programação que o meu trabalho é horrível, que eu odeio domingo, que segunda-feira é o pior dia da semana, a minha semana sempre vai começar assim. Então, eu preciso começar a mudar, né, a forma de pensar, começar a mudar os meus pensamentos em relação a isso, né? Fazer um Então, movimento primeiro, o que positivo. mais te incomoda no teu trabalho, né? O que mais te incomoda? É o teu ambiente, é o teu chefe, são os teus colegas, é realmente o trabalho que tu faz, que tu não gosta. Então, se são pessoas, né, as pessoas, começar a pensar positivo sobre elas. Quem sabe tu pode começar a fazer afirmações que teu chefe não é tão ruim assim, que teu chefe é uma boa pessoa, que tu te dá bem com teu chefe, né, que cada dia teu relacionamento com os teus colegas melhoram. Se você tem uma pessoa muito específica, assim, que você tem já uma raiva dela, um ódio, aquela pessoa sabe que você já não quer ver na frente, começa a abençoar essa pessoa. Todos os dias de manhã, quando você levantar, o que que você faz? Abençoa, já manda a luz para o seu lugar de trabalho, como você quiser fazer, ou através de uma oração, ou através de uma bênção, mandando luz, mas já abençoa o seu trabalho, o caminho para o trabalho, a sua sala, o seu ambiente de trabalho, seus colegas, aquele chefe chato, aquele colega que você não aguenta, abençoa. Mesma coisa seu salário. Se Dando hoje você exemplo. tem um emprego, tem um salário, abençoa. Não é o que você quer, não é o ideal para você, não é o suficiente, agradece. Esse já é um exemplo de afirmação positiva, né? A Cássia está perguntando ali, né? Passa Exatamente. exemplos de afirmação positiva. Então, né, já o agradecer, mesmo não tendo motivo, mas tem um motivo, você tem um trabalho, né? Você já tem um trabalho, você tem a oportunidade de melhorar suas relações com essas pessoas. Então já tem um motivo para agradecer e para mandar luz, emanar luz, e quem sabe até fazer alguns movimentos, né, diferentes, né? Pensar em algo diferente. Exatamente, né? E com certeza, com o tempo, né, você vai começar a ver os resultados acontecerem. Não vai ser na noite para o dia. Pode ser, depende, né, o quanto você já tenha trabalhado nisso. Mas essas afirmações, elas são para ser feitas diariamente, né? A gente vai, depois no final eu vou dar alguns exemplos, né, de afirmação, assim, ao contrário dessas que eu dei agora no início. Mas só para a gente continuar no assunto, a gente precisa seguir isso, né? Seguir essas afirmações, falar todo dia fazer, né? Abençoar, agradecer o que a gente tem hoje, né? Fazer afirmações para conseguir talvez um trabalho melhor, né? Sempre, sempre com esse espírito ou com essa energia de gratidão e de agradecimento, de abençoar. E mesmo assim, abençoando, às vezes, aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque também não são só os pensamentos, e aqui fica uma dica super importante, né? Não é só o pensamento que vai fazer com que as coisas mudem na tua vida.
mas existe algo maior que se chama energia, ou frequências de energia. Quando eu estou numa energia muito pesada, muito ansiosa, ou muito de raiva, de reclamação, por exemplo, lá chega no domingo eu já, né, isso é uma reclamação, né, eu tô sempre chateada com aquele emprego, o que que vai acontecer? Essa energia vai me trazer mais daquilo. Eu estou vibrando nessa onda, é como uma onda de rádio, estou vibrando naquilo ali e eu vou atrair mais daquilo. A partir do momento que eu começo a fazer uma ação diferente, que é uma ação de agradecimento, de fazer afirmações positivas todos os dias, eu começo também a sentir algo diferente. Que é o quê? Que é essa nova onda de energia, digamos. Eu começo a vibrar numa outra onda de energia e começo a atrair outras coisas diferentes do que eu estava atraindo até então. Então não é só o pensar, entende? É a partir do pensamento, porque esse pensamento vai gerar o quê? Vai gerar uma emoção em mim. E essa emoção é que vai gerar essa energia, essa onda eletromagnética que vai atrair as coisas para mim. Então eu preciso do pensamento. O pensamento é a primeira, é a porta de entrada. Mas só eu dizer uma afirmação, ou só eu pensar e não gerar um sentimento em relação àquilo, também não serve muito. Por isso que tem que ter também uma sequência, né? Tem que ser feito sempre. É um exercício diário, né? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente e aos poucos, né, a gente vai começar a perceber mudanças. Aham. Muitas vezes uma coisinha pequena, vai surgir um trabalho diferente que a gente não fazia, e aí vão identificar a gente como uma melhor profissional, né? Ou quem sabe um pouquinho um aumento de salário. Ou então pode abrir uma grande porta, uma outra oportunidade numa outra empresa. A gente não sabe, né, para onde vai. Mas é importante a gente começar a mudar essa frequência. Começar a mudar esses pensamentos, esses 95% que a gente tem aí, que tem essas programações muitas vezes negativas. Uhum. Com certeza. É isso não só para quem trabalha dentro de empresas, né? Mas a gente tem aqui muitos empresários também, né? E pessoas, profissionais liberais, enfim, né? Que tem também muitas dificuldades, né? Dificuldades, né, de lidar, né, com o seu negócio, de ter que estar, né, batalhando ali, né, pela parte financeira, né, porque você tendo um trabalho, você ainda tem um salário no final do mês, né, mas quem Uhum, trabalha como empresário, né, como profissional liberal, né, às vezes entra valores, às vezes tem clientes, às vezes não tem, então de que forma manter, né, a energia equilibrada, não se deixar abalar tanto pelos altos e baixos, manter uma certa constância para que realmente, né, possa fluir mais, né, o uhum. fluir enquanto empregado, não me acomodar, né, não me acomodar porque eu tenho aquele salário, como que eu posso fazer para buscar mais, elevando e mantendo a energia, e como empresário, né, como manter a energia, né, principalmente em momentos de crise, que é como a gente está tendo que se reinventar muitas vezes e superar isso, né? Então, Sim. eu É, acho que mas essa vem, questão de energia é bem importante, né, para todos os sim, pontos. com certeza. É que vem da mesma coisa, né? Se eu sou uma pessoa que hoje o meu salário depende dos meus clientes, né? Então eles também são uma parte que eu tenho que abençoar, que eu tenho que agradecer, né? Pelos clientes que eu tenho e tal. Então é tudo muito vinculado, né? Desde indiferente se você é um empreendedor, né? Ou se você é um empresário, ou se você é um funcionário CLT. É a mesma energia que tu tem que emanar, a mesma energia, tu tem que dar o teu melhor naquilo ali hoje, né? E já ter essa convicção, digamos, dentro de ti que as coisas vão melhorar, né? Mudar um pouco a energia de que não entrar nessa energia de escassez, de falta, principalmente, né, para os empresários, talvez que esteja no momento de crise, né? Não, vamos. Eu tinha um professor que dizia, vamos tirar o S da crise, vamos criar, né? Então, crie, tire esse, né? A partir de onde eu posso começar
de onde eu posso desenvolver o meu negócio de uma forma diferente. Aí a gente está falando um pouco mais da forma administrativa já, né? Saindo um pouco do contexto da Louise Hay, mas é um pouco isso, né? A gente precisa ser criativa. Acho que muitas empresas, né, dentro desse último ano, precisaram ser criativas. Muitas pessoas também, Sim, funcionários precisaram ser criativos. Por quê? Porque muita gente não estava acostumada a trabalhar em casa. sim. Então, as pessoas Não, precisaram inventar uma rotina nova, precisaram inventar uma forma nova de trabalhar. Muitas precisaram ir para a internet, que nunca tinham, né, feito um Instagram na vida. Precisaram fazer outras coisas. Eu mesma, aconteceu isso comigo, com meu marido, enfim. Ele veio trabalhar em home office, eu comecei a trabalhar direto pela internet, e foi o que aconteceu. Né? Então, hoje a gente trabalha 100% online. sim, mas E eu essa acho questão muito. da criatividade é interessante também, porque por mais que é da administração, né, para te ser criativo, tu tem que ter a confiança e tu tem que saber que tu tem que ter aquela confiança, aquela segurança de que existe algo maior dentro de ti, né? Existe algo Uhum, que vai te uhum, impulsionar, é aquela fé inabalável de que vai dar certo, ou que preciso tentar, né? Que tem um mundo espiritual, né? Que tem aí toda uma energia, que tem é, algo a mais, que não é só o meu braço, né? Não é só a minha força física que vai dar esse impulso, né? Então também é importante uhum. da espiritualidade, da energia que tu vem trazendo, para dar esse impulso em todas as melhorias e frentes que é necessário, né? Com certeza. Isso também tem a ver muito com a minha autoestima, com o meu amor próprio, né? Quanto mais eu estou bem comigo mesma, melhor eu vou, as coisas vão acontecer, mais criativa eu vou ser, mais fluida vai ser a minha vida, mais fluidez eu vou ter, né? Então, tem muito a ver com isso também, né? Que é muito trabalho que a Louise Hay faz, né? Na verdade, eu estou trabalhando sempre comigo, nunca com o externo, né? É sempre o que passa comigo, o que passa dentro de mim. Por que que eu estou atraindo, né, determinada situação para minha vida? Né? Não é nada que acontece afora, a culpa não é do outro, a culpa não é do governo, a culpa não é do meu chefe, ou, enfim, não é do meu funcionário que não veio trabalhar, não. É algo que eu estou atraindo. Se isso está acontecendo na minha vida, tem a ver com justamente o que acontece dentro de mim. Por isso, de novo, a gente volta, né? A importância de ter pensamentos diferentes, a importância de mover essa energia dentro de ti para conseguir justamente esse impulso, né? Eu diria mais que impulso é magnetizar ou trazer uma outra energia para a tua vida. Que tem a ver com esse espiritual, que tem a ver com conectar realmente, né, com o divino, digamos assim, né, conectar com algo maior. Exatamente. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente poder buscar Uhum. esse magnetismo, né? E não responsabilizar o outro, né? Se responsabilizar, né? A situação que eu estou hoje é minha responsabilidade. Se eu quero uma mudança em relação a isso, eu tenho que propor isso, eu tenho que buscar isso, né? E fazer esse É, com movimento, né? Levando energia, melhorando a energia, né? Tendo uma fé inabalável de que as coisas vão acontecer, que tem que manter uma certa constância. Uhum, uhum. E o que que a Existe Kate traz mais para nós? Conta mais para nós. né? Questões de A gente está falando crença, aqui, que me tudo tem algo que comentaram, você precisa. A gente está falando aqui, tudo tem algo que você precisa aprender, né? E realmente é isso, né? A gente tem que entender que tudo é um aprendizado, né? Se hoje, talvez tu não tá como eu falei, não tá no trabalho que tu gostaria, ou que seja o mais apropriado para ti nesse momento, né? Com certeza é um caminho que tu precisou percorrer, algo aí que tu tem para aprender, né? Então, e sempre vão existir inúmeras possibilidades na vida, né? Existem inúmeros canais, né? Esses canais energéticos que estão abertos para nós, estão ali só esperando, né? A gente acessar aquilo ali para poder se conectar
com algo mais, né, que a gente realmente quer. Então depende o quê? De nós, né? Depende da gente mudar essa forma de pensar, né, para a gente conseguir se conectar com isso, né? Essa forma de sentir, para conseguir se conectar com esse novo, com esse diferente que eu quero para minha vida, né? Com essa plenitude, talvez, enfim, com esse trabalho melhor, com um salário melhor, enfim, com cada um tem um tema, né, dentro do trabalho, então a gente precisa realmente cada vez mais se conectar com energias boas, com pensamentos bons, com coisas que se dignificam, né, que trazem para a tua vida algo realmente que vai te colocar numa frequência melhor, né? É, Desde como eu falei lá também no início, né? Por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa no meu trabalho, se eu sinto raiva, né? Ou alguém me magoou muito no trabalho, enfim, eu tenho que talvez fazer um trabalho um pouco mais profundo, né? De limpeza, mas eu tenho que perdoar. Por ela? Não, por mim. Porque se eu perdoo, né, de alguma forma, eu entendo que ela fez aquilo pela consciência que ela tinha, né, que ela não sabia bem o que ela estava fazendo, talvez, mas era a consciência daquela pessoa e aquilo me magoou de alguma forma, né, cabe a mim fazer um processo de perdoar e de deixar isso ir, né, de soltar também essa raiva. Óbvio, a gente não vai entrar tanto nesse mérito, mas é um pouco, é isso, né, a gente precisa entrar nisso para liberar essa energia, para também que as coisas fluam de uma forma melhor na nossa vida, no nosso trabalho, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ir trabalhando, mas sempre depende de mim, entende? Eu sempre volto para mim. Eu tenho que fazer algo para liberar essa energia, para melhorar a minha energia. Não depende do outro. Não é o outro que tem que vir, esse outro que me magoou vir me pedir perdão. Ok, se ele vier me pedir perdão, maravilha, né? Provavelmente vai ser uma experiência muito bonita, talvez, para ti, né? Vai ser uma experiência bacana, mas não é só disso, né? Eu não preciso esperar o outro para perdoar. Eu posso perdoar por mim mesma, e toda vez que eu faço esse movimento, eu estou melhorando, né? Estou mudando o meu fluxo energético e estou atraindo coisas muito melhores e muito mais poderosas, digamos, né? Para minha vida, né? sim, sim, exatamente. A Mauri tá dando boa noite aqui. Boa noite, Mauri, tudo bem? Ó, a Gislaine tá colocando que o perdão é cura para nós, né? É. Na verdade, assim, quando a gente se magoa com o outro, na nossa cabeça, a gente quer ter o controle do que o outro vai fazer. A gente quer que Uhum, o outro fale aquilo que a gente vai gostar de ouvir, né? Então, na verdade, é um controle, é uma posse. Nós queremos controlar o outro. Então, será que o outro está errado ou nós que estamos errados? Né? Em querer uhum, controlar, em querer que o outro seja como a gente quer, né? É uma reflexão que fica para nós, né? Porque eu não posso controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, o que o outro uhum, vai pensar, né? Eu posso ter o uhum, controle só das minhas questões, né? E me uhum, responsabilizar pelas minhas questões. Então, o perdoar o outro, ok, mas por que que eu tenho que perdoar o outro, né? Sendo que ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem o pensamento, né? Ele tem uma forma de pensar. Então é bem profundo, né, essas questões, né? é, É um trabalho assim muito é, profundo mesmo, de muito análise, de muita introspecção, reflexão, é trazer essa espiritualidade é, para realmente, assim, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente ter esse discernimento, né? O que que realmente, por que que isso está me afetando tanto? Por que que isso me uhum. afeta, né, tanto? Eu não sei até, Manu, se tu comentou já que nos dias, que dia que é mesmo o desafio vai ser dia 26, 27 e 28 de maio, né? Isso mesmo, a gente vai fazer um desafio, exatamente. Não cheguei a comentar não ainda. Não, é que agora eu lembrei, né? Porque como a gente está falando aqui numa certa profundidade, né? A gente vai ter.
Vão ser 3 dias que a Manu vai estar fazendo, eu vou estar também participando aí com um grãozinho de areia, Não, vai ser junto com bem ela. bom. Não, E vai vai ser um ser bem bem. legal, né? Vai ser bem importante, porque quem quer aprofundar mais, né, no tema, especialmente perdão e tudo isso que a gente está falando, vai ter oportunidade, né, dentro tanto do desafio, que vão ser esses 3 dias que a gente vai estar fazendo lives aqui de forma 100% online, gratuita, né? Sim. Então vai ser bem legal. Depois, quem tiver interesse, pode mandar um direct ou para mim ou para Manu. A gente vai estar passando aí um link também para se cadastrar, para estar junto com a gente aí nesses dias. Vai ser bem bacana. E para vocês convidarem outras pessoas também. Exatamente. Porque, na verdade, assim, a gente fala sobre trabalho, né? O objetivo dessas lives na segunda agora é falar sobre trabalho e falar mais sobre a espiritualidade dentro do trabalho, que é algo que Uhum, não fala nas empresas como um todo, né? Seja pessoa, seja um empresário, seja um profissional liberal, seja um profissional dentro de uma empresa, uma corporação. As empresas hoje não falam sobre espiritualidade. Agora está se falando sim. mais saúde mental, né? Então, tem um movimento muito grande de saúde mental dentro das empresas, sim. Mas sobre espiritualidade, né? Falando mais dentro dessa questão, já é algo que já é um pouco mais velado, não se fala tanto, né? Uhum. Então, a ideia é a gente falar sobre esse tema, mas também vai surgindo outros temas, né? Então, como é que eu posso trazer um pouco mais a espiritualidade para dentro do trabalho se eu não me conheço? Uhum. Né? Se eu não me conheço, Exatamente. se eu não consigo identificar quando, né, algo que me incomoda, por que que aquilo me incomoda, né? Então, realmente, assim, tem outros pontos que também devem ser trabalhados, a gente precisa falar, mas tudo é de formiguinha, né? A gente vai falando um pouquinho hoje, vai falando um pouquinho, né, na semana que vem, né? E aí tem alguns momentos mais, né, profundos, né, Michelle, que daí sim a gente estrutura daí, né, em outros dias, com mais profundidade aí, né, que é essa ideia que a Michelle trouxe agora, que a gente está... mas vamos deixar isso para o final? Tá bom. Vamos Depois deixar fala mais então. isso. E aí, Michelle, conta para nós mais, né, alguma coisa da Louise Hay, o que ela traz nesse sentido, Bom, sobre eu crença gostaria. também, Eu né? não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas posso deixar algumas afirmações, né, para o pessoal E, aí, quem quiser anotar, né, que é bem em relação ao trabalho mesmo, né, e a gente pode fazer depois um exercício, né, se vocês quiserem, um exercício de visualização, meditação, para entrar um pouco mais, para mudar um pouco essa nossa energia. Não sei se vocês e querem, tem um tempinho ainda, não sei, Manu, como é que tá Não, eu de acho que tá tempo aí. tranquilo que a gente começou foi 9h35, começamos com 5 Ah, minutos tá, de atraso, então podemos tá. seguir com esse teu plano, então. Então, tá bom. Então, vamos lá. Algumas afirmações, né, que o pessoal perguntou aí logo no início, né? Então, por exemplo, se a questão é o ambiente onde tu trabalha, né? Tu pode afirmar, eu estou em perfeita harmonia com o meu ambiente de trabalho e com todos que trabalham lá. Né? Então, essa é uma afirmação. Sempre trabalho, ou então mais simples, sempre trabalho em ambientes harmoniosos. Tá? Isso em relação um pouco mais ao ambiente, assim, né? Se às vezes é um ambiente meio pesado, né? Alguma coisa assim. Honro e respeito todas as pessoas e elas, por sua vez, me honram e respeitam. Então, eu honro e respeito, né, o meu chefe, os meus colegas e eles também me honram e me respeitam. Abençoo, né, o meu trabalho, abençoo a situação que estiver acontecendo. De repente tem alguma situação meio confusa no teu trabalho hoje que está acontecendo. Então, você pode dizer que abençoa isso, abençoa essa situação com amor e sei que tudo vai acontecer da melhor forma possível para todos os envolvidos. Né? Sempre nesse sentido de abençoar, né? De levar essa gratidão, né? Para onde eu estou, né? Abençoo, por exemplo, abençoo esse trabalho, esse emprego e estou pronto. Por exemplo, se eu quero mudar de emprego,
tá? Aí vem uma frase, por exemplo, que a gente nunca pensa nisso, né? É bem interessante até essa afirmação. Ah, queremos mudar, então, abençoar esse trabalho que eu tenho hoje, né? E eu estou pronto para entregá-lo, né? Entregar a alguém que o ame. E assim eu fico livre para aceitar uma nova e maravilhosa oportunidade. Olha, isso é Incrível. bem profundo, né? Porque na verdade é o Sim, desapego também, né? Porque é muitas vezes a gente quer algo novo, mas a gente é tão apegado com aquilo que a gente faz, a gente acha que a gente faz, só a gente faz aquilo ali, só a gente que faz perfeito faz e bem. ninguém vai É, fazer melhor, aham, exato. né? Então é uma questão de desapego também, né? Desapegar daquilo para uma outra pessoa, né? Para eu Sim. poder assumir uma coisa melhor, né? Então, bom, tem muitas afirmações. Tem uma outra afirmação para conseguir emprego, né? Para quem quer um emprego novo, um cargo novo, né? Que diz o seguinte: vou ler aqui para não me perder. Estou totalmente aberto e receptivo a um ótimo cargo novo, um que usa todos os meus talentos e capacidades e me permite expressar de forma criativa, de maneira que me gratificarão. Eu trabalho para e com pessoas que amo e que me amam e respeitam, numa localização esplêndida e ganhando um bom dinheiro. Ou seja, nessa Olha, essa afirmação, é tá uma ótima, afirmação hein? super completa, né? Depois Essa até eu vou colocar essa afirmação aqui no meu feed para as pessoas, porque eu sei que ela é bem extensa, assim, mas essa foi uma afirmação que está dentro do livro, né, da Louise, por isso que eu li até para não perder nenhuma partezinha, porque ela é bem completa, né? Ela fala de todos os âmbitos, né? Então é bem legal, por exemplo, e quanto tem que fazer essa afirmação? Como fazer essa afirmação, tá? Agora vamos falar um pouco disso, de que forma que opera isso. O ideal é que você possa fazer, obviamente, de preferência de manhã e de noite, que são horários que a gente está mais tranquila, assim, mais com a mente mais tranquila também, a mente mais vazia, né? Então, fazer sempre antes de dormir, ao acordar, fazer essa afirmação. Se você puder fazer na frente do espelho, melhor, tá? Porque o espelho sempre reflete a tua emoção, né? Sempre reflete aquilo que tu tá sentindo. E, claro, quanto mais entusiasmo tu colocar nessa afirmação, quanto mais tu sentir que aquilo realmente está acontecendo, ou pode acontecer, ou já é real na tua vida, mais, mais efetiva vai ser. Por quanto tempo tem que fazer até você conseguir um trabalho com as características que você quer, né? E isso vale para qualquer outra coisa que a gente está fazendo de trabalho, mas vale para qualquer outra coisa, tá? As afirmações sempre elas são positivas, né? Sempre são em tempos presentes, ou seja, eu já tenho aquilo, eu já sou. Não é nunca eu serei, eu estarei, né? Não, é sempre no presente, no como se presente. já estivesse acontecendo aqui agora. Já E é com internalizando, essa né? Já sentindo, inclusive, as emoções. Isso, Vendo isso, todo. isso é aí que a gente quer chegar. A gente quer chegar se como aquilo, tomando posse mesmo daquilo ali, que aquilo ali já fosse verdade pra gente. É nessa Uhum. energia que a gente quer chegar. Então, quando a gente chegar nessa vibração, nesse sentimento, né, de que aquilo já é meu, provavelmente eu vou conseguir atrair aquilo de uma forma mais rápida pra minha vida, tá bom? Isso é um exercício, Excelente. né? Uma super. Sim, muito boas dicas. Tu vai colocar no teu feed, aí depois a gente Eu vou pega. colocar essa afirmação para conseguir um trabalho lá no feed, depois eu coloco ela, Tá, para quem tá. quiser, tá bom? Que ótimo, muito legal. Muito Vou bacana. deixar lá. Ai, já adorei. Michele, já adorei, já estou fã. Já quero fazer essas ações. É muito Isso legal. é só uma parte, né? Na verdade, Sim, quando a gente trabalha com a Luísa, a gente trabalha com todas as áreas da vida, né? Essa é uma delas. É um pilar, como a gente falou, né? A gente trabalha questão dos relacionamentos também, que é algo bem forte, né? Para muitas sim. pessoas, família, prosperidade também, que é um pouco além, né, do que a gente fala de trabalho, de sucesso, né? A prosperidade, ela engloba praticamente todas as áreas da vida,
né? Sobre saúde, falamos muito, muito a respeito também, né? Porque a Luíse começou muito o trabalho delas com a questão da saúde, né? Ela catalogou, o primeiro livro dela foi um catálogo, por dizer assim, de todas as doenças, né, possíveis que ela conseguiu juntar no tempo de terapia dela, que ela fazia terapia com outras pessoas, dizendo qual era o padrão de pensamento negativo que essa pessoa tinha e criando justamente um novo padrão de pensamento para que essa pessoa pudesse se curar. E a partir daí foi onde surgiu todo o trabalho dela e por isso que as afirmações são tão poderosas. Ela trabalhava praticamente só com afirmações, afirmações espelho, meditações, né? Então, ela fazia com que essas pessoas, através do diagnóstico, né? Ou seja, vou dar um exemplo, dor lombar, né? Eu sinto dor na coluna, dor nas costas, dor lombar. O que que isso quer dizer nas pessoas? O que que as pessoas, que sentimento é isso em relação ao meu físico? O que que isso quer dizer? Normalmente está relacionado com escassez financeira. E não quer dizer que eu não tenha dinheiro. Muitas vezes até pode ser que eu tenha dinheiro, mas eu sou tão preocupada com o dinheiro ou com a falta que eu posso ter do dinheiro, que eu acabo tendo problemas de dores na lombar, por exemplo, tá? Tô dando só um exemplo, tá? Então ela começou a perceber isso e começou a fazer afirmações, né, para, digamos, combater, né, essa parte emocional, né? E então ela Sim, percebeu isso, né? E hoje a gente sabe, né, que todas as doenças, né, ou a maioria delas tem um foco emocional, sim, né? eu Se ia tá no falar isso, tá? corpo, se tá como doença, já passou de um estágio Exato, você já muito se avançado. materializou no físico, né? A questão emocional se materializou no físico. E se a gente Exatamente. melhorar, e se a gente conseguir ajustar o emocional e espiritual, mesmo sendo mais difícil, porque já está materializado no físico, é possível, né? Porque É, acaba transformando o físico também, né? Melhorando as emoções. imagina, ela se curou de um câncer, né? Ela se curou de um câncer Só a só confirmação. trabalhando emocional, espiritual. Claro, o corpo também, de uma certa forma, óbvio, né? Ela trabalhou com alimentação diferente, tudo, ela incluiu, né? Fez todo um pacote, mas ela, quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela pediu, ela já trabalhava com isso, e ela disse para os médicos, não, eu quero um tempo, eu preciso aplicar tudo isso que eu ensino em mim, e precisa funcionar, né? Então foi o que ela fez, ela ficou 6 meses, assim, em off, digamos, só trabalhando, né, o método dela em si mesma, né, e curou totalmente o câncer sem nenhuma outra, sem nenhuma outra, no caso, terapia evasiva, nem quimioterapia, nem nada disso, né, nem operação, nada, ela se curou, realmente. Que Então, legal. por isso que ela ficou muito conhecida, né, porque foi uma história Sim, muito... E hoje a gente sabe, né, que tem muitas outras pessoas, né, que também se curaram não só de câncer, mas de outras coisas também, bem crônicas, né? Só com o poder do pensamento, digamos assim, né? Ou vai além disso, a gente sabe que vai além disso, né? Mas começa por aí também, né? Numa mudança de pensamentos, né? De atitudes, mas vai além legal. disso, vai além, mas E começa com isso. legal que agora a gente descobriu que a gente pode utilizar, né, a técnica da Louise Hay no trabalho também, com essas afirmações, né? Claro, Então, serve para vamos, tudo. vamos utilizar, né? Vamos Exatamente. lá. E quem Então quiser, tá, eu então, quero. né, Oi? Pode falar. Não, pode Não, ia falar. dizer, quem quiser, então, né, ir para um trabalho mais profundo, né? Acho que depois da meditação a gente pode falar da, da jornada Claro, do quando tu autoconhecimento. quiser, quando tu achar melhor. Então, assim, a gente faz agora, então, a meditação que a Michelle trouxe, Uhum. né? E, então, que também, se vocês puderem colocar nos comentários, quais assuntos que vocês gostariam de falar sobre espiritualidade e trabalho, também é legal, para que a gente possa abordar esses assuntos nas próximas lives. E Uhum. também se querem mais de Luiz e Rei, né? E da Michelle aqui, para que a gente possa trazer Michelle mais vezes, né, Michelle? Isso Então, aí. coloquem aqui nos comentários, curtam, por favor, convidem. Agora, toda Compartilhem segunda-feira, às também, nove né? e meia da Compartilhem noite. a live aqui no. Isso, Compartilhem a live também aqui no aviãozinho. A gente já tá terminando, mas ainda dá tempo. Aproveitem. Quem tá aqui na live, compartilha no aviãozinho,
aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando, talvez, aí de um auxílio nessa parte do trabalho, da prosperidade. Então, chamem essas pessoas para fazer agora essa meditação final aí com a gente, tá bom? Já aproveitando também esse momento. Giz, um beijo. A Giz é uma aluna minha, né? Ela tá falando aqui da Luísa, é sensacional no autoconhecimento, uma mulher de fé. É, a Luísa, eu acho que ela foi realmente para a época dela, né? E tudo, ela foi é, ela foi uma pessoa que visionária, né? Essa é a palavra, né? Ela foi uma mulher muito visionária, assim. Que E, legal. e começou tarde, né? Começou aos 45 anos, hein? 45 É, não anos. tem idade, né, pra gente encontrar o propósito e o caminho, né? Não, eu cada vez mais tenho convicção disso. Acho que a Sim, gente sim. é, temos que E o mundo seguir ele tem sempre essa, infinitas possibilidades, né? Basta a gente estar aberto para isso, né? Para que a gente possa com receber certeza, com essas certeza. Uhum. Mas vamos lá energias. então, gente. Eu vou convidar Vamos. vocês Ah, então para fechar os olhos agora. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo, vamos ver se vocês vão escutar. bom. Estão escutando a musiquinha? Sim, estamos. Está muito forte, mais ou menos. Vou deixar um pouquinho aqui. Tá. Para vocês escutarem a minha voz, então. Então, se vocês puderem, sentem o mais confortável que vocês puderem. Baixa um pouquinho para mim. E cada vez que eu respiro e eu solto o ar, eu sinto que o meu corpo vai relaxando. Eu respiro mais uma vez, bem profundo. E agora eu sinto que a minha cabeça relaxa, os meus ombros relaxam. Todo o meu tórax. Respiro outra vez profundamente. E agora eu relaxo os meus braços, minhas pernas. Sinto todo o meu corpo relaxado. As minhas mãos, meus pés. Cada vez eu relaxo mais e mais. E agora você vai mentalizando algumas qualidades suas, qualidades positivas sobre você mesmo, para você mesmo. Talvez essas qualidades que você gostaria, que você precisa, para conseguir estar mais equilibrada, mais em harmonia no teu trabalho, ou até mesmo para conseguir esse trabalho que você deseja, que você quer, ou esse cargo, ou esse salário, essa renda que você gostaria. Mentalize quais são essas qualidades. Você agora está aberta e receptiva a novas e maravilhosas ideias. E você deixa a prosperidade entrar na sua vida.
como jamais tentou fazer antes. Você se abre, você pode até abrir os braços nessa visualização, sentindo que você merece o melhor. E você está disposta a receber o melhor. E a sua renda está aumentando constantemente. Você está saindo da escassez e entrando na prosperidade, na abundância. Você se ama. Você gosta de quem você é. E sabe que a vida está sempre presente para ajudá-la e lhe dará tudo o que você precisa. Você progride de sucesso em sucesso, de alegria em alegria, e encontra cada vez mais abundância. Você é uno com o poder que o criou. E você expressa a sua grandeza. Você é uma expressão magnífica e divina da vida. E está aberta e receptiva a tudo o que é bom. E agora se visualize nesse emprego, nesse trabalho perfeito para você. Pense um instante. Reserve um instante para se imaginar nele, com todos os detalhes. Visualize o ambiente. Veja como são os seus colegas. Sinta qual seria a sensação de ter um trabalho gratificante, ganhando um ótimo salário. E mantenha essa visão por alguns instantes. E saiba que ela foi gravada na sua consciência. Muito bom. Já me imaginei aqui. Quando você quiser, pode abrir os olhos, espreguiçar um pouquinho. Muito bom, Michele. Hum. Linda, linda meditação. Essa é uma meditação com uma visualização, né? A gente Sim. precisa entender também que a visualização é muito poderosa também, né? Além de a gente usar essas afirmações, vocês viram que eu usei várias afirmações, né, durante a meditação, da abundância, de eu ser merecedor, né? Isso tem muito também que ver, às vezes, com o trabalho, né? Ou com que a gente, com o dinheiro principalmente, né? Com o trabalho, com o dinheiro, mas o fato de eu me sentir merecedor, né? Se eu não me sinto merecedor, muitas vezes as coisas também não chegam para minha vida, né? Então a Luísa sempre falava, às vezes a gente quer abundância, quer prosperidade, mas as pessoas nem sequer fazem isso, ó. Não sabe nem abrir os braços e agradecer, olhar para o universo, gratidão pela minha vida, gratidão pelo que eu tenho hoje. Então abra mais os braços, né? Faça esse movimento de abrir, se abrir para o universo e Sim, receber. sim. É lindo Você isso, eu sabe que eu adoro abri fazer. muita energia, senti demais a energia aqui em volta. Foi muito mágico, assim, muito lindo mesmo. Que bom. E Que bom que vocês gostaram. obrigada, Michele, obrigada. Foi muito rico, assim, muito, muito bacana mesmo. Tá? E convido então a todos, né, que se sentiram Isso. tocados aí, né, para conhecer um pouco mais o trabalho da Louise Hay, né, querer, né, fazer um trabalho mais a fundo, né, de autoconhecimento, né, que vai repercutir em todas as áreas da vida, não só no trabalho, né, mas vai repercutir em todas as áreas. Eu e a Michelle, a gente vai estar, né, iniciando aí um projeto
Então, na semana que vem a gente vai ter, no dia 26, 27, 28, 3 dias de live gratuitas, né? Para falar realmente desse projeto específico, desse desafio, né? Uhum. É um desafio de 21 dias de auto amor, né? De autoconhecimento, com o espelho também, né? Com a técnica da Louise Hay. Então, já convido vocês, quem quiser já coloca um oizinho aqui, né? Aproveitar já que a gente está nesse momento aqui da live e tá para acontecer, então a gente já faz a nossa divulgação, né, Michele? A gente já Não, com faz. certeza vai estar, gente, vai estar imperdível. Para quem não sabe, a Manu trabalha com florais, então a gente está unindo, né, as duas forças aqui, o trabalho da Louise Hay mais o trabalho de Ho'oponopono também, né, e florais que a Manu faz. Então, assim, vai estar imperdível, tá? Então, participem desses 3 dias de live. Depois a gente vai ter uma proposta bem legal para vocês aí. Vai estar tá muito, muito bacana mesmo, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento bem, bem profundo, bem legal e vai ter aí todo esse apoio, né? Não só das afirmações, mas também dos florais, que com certeza acho que vai dar um up, assim, Sabe que vai ser uma muito, técnica muito muito. completa, né? Que a gente está aliando, né, várias técnicas da nossa Então, ancestral. não perde, porque é muito top. Parabéns. Wallace, Obrigada, querido Alan. obrigada por estar aqui prestigiando, Foi viu? lindo. Obrigada, Gi, também. Obrigada. Obrigada por todos que estiveram aí. Obrigada, viu, Obrigada, Manu, pelo Di. convite. Imagina, eu que E agradeço, né? Foi muito legal, foi muito adorei estar bacana. aqui. Obrigada. E pessoal, continuem Gente, aqui, não colocaram nada aqui, né? Continuem conosco, tá? Coloquem nos comentários aqui o que vocês querem escutar aqui nessas lives de segunda-feira, falando sobre trabalho. uhum, Comenta se gostou, o que achou, né? Então, os comentários de vocês é sempre bem-vindo, certo? com certeza. Obrigada, Tchau, Michele. gente. Obrigada para todos vocês. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.